Me pediram para falar sobre esse tema, né, que eu já venho falando desde 2016, de mídia e tal, e realmente tem se mostrado cada vez mais importante a nossa presença nas mídias sociais. Então, o doutor Luciano sugeriu esse tema, e eu aceitei logo, porque já é uma pergunta, né? O cirurgião plástico deve se posicionar nas mídias sociais? Lógico, tá? Mas aí vamos falar sobre isso. O que eu vejo por aí é vários desses aqui, mais alguns, né? Eu destaquei o que eu mais escuto. Mas eu não sei fazer isso. Eu acho bobagem. Quem é bom não precisa disso. E, finalmente, o que, né? Isso é coisa de picareta. Vamos ter que rever esses conceitos todos, né, gente? Claro, tem coisa de picareta? Com certeza, eu vou usar essa palavra. Mas não é bem assim. Essa frase eu tirei de um episódio do CSI, por incrível que pareça. No finalzinho, e se vocês quiserem, depois anotem o nome, né, do cara que proferiu, porque ele tem muitas coisas sobre mídia social. E isso é interessante, porque a internet é a primeira coisa criada pela humanidade, que a humanidade não entende. E é o maior experimento anárquico que já se viu. Por que anárquico? Qualquer um pode publicar, né? Qualquer um. Você não tem filtro, nada, você não precisa de especialização, formação, nada. É só você ter um computador, ter uma internet, ok, publica-se. E, falando um pouquinho mais da teoria da internet, a teoria disso tudo, de onde isso tudo veio, a gente tem o Pierre Levy, que eu já falei dele algumas vezes também, que é um filósofo dessa coisa de internet, de cybercultura e desse mundo, né, que a gente está inserido nele. E esse é um jogo de palavras que é importante. Virtual não é apenas imaginário. Porque uma das grandes dúvidas, né, grandes mal-entendidos que a gente tem, é achar que virtual não é real, que virtual é uma coisa que não existe. E a gente está careca de saber, e cada vez mais a gente vê que está, né? O que é publicado tem valor legal. No início, os pacientes também falavam o que queriam e não tinham consequência. Hoje em dia, a gente printa, leva para o advogado, e isso daí tem consequência. Vai bater o oficial de justiça lá na portinha dela, porque uma coisa é a justiça, outra coisa é você fazer justiça com as próprias mãos, difamando as pessoas na internet, né? Então, assim, o mundo está aprendendo a se comportar dentro do mundo digital. E não é fácil, tá? E vamos ver aí, né? Número. Esse site chama We Are Social. Ele tem estatísticas que saem todos os anos de uso de internet, de mídia social, de tudo no mundo inteiro. Tem também dividido por países. Eu não achei do de 2019 separado ainda do Brasil, mas é importante ressaltar aqui, né? O mundo está com 7,6 bilhões de pessoas, e desse montante, 5 bilhões usam dispositivos móveis. Desses aí, 3 bilhões são usuários mesmo frequentes de mídia. Levando em consideração o crescimento, né, da população, a população mundial aumentou 1,1%, e os utilizadores de mídia aumentaram em 9%. O que eu quero dizer com isso? Que vocês prestem atenção. Não vai diminuir, não vai acabar, não vai parar, não tem como, isso chegou para ficar. É mais uma coisa que a gente tem que aprender a fazer. Já não bastasse tudo que a gente tem que fazer, né? Operar, tratar, saber de direito, a gente também tem que saber de mídia, de marketing, não necessariamente para fazer sozinho, mas até quando você for contratar alguém, você saber o que precisa ser feito e como tem que ser feito. Tá? Porque tem muita gente aí que sabe fazer, tem serviços ótimos sendo oferecidos, mas eu já vi colega tendo problema por postagem mal feita. Então, ainda sobre o crescimento, né? Por mês, a gente tem 3 bilhões e meio de pessoas utilizando as mídias, e 46%, né, dessas pessoas utilizam as mídias. E o que as pessoas veem nas mídias sociais, na internet, por mês? 93% das pessoas veem vídeos, tá? YouTube e outras plataformas. Aqui no Brasil, 90% dos internautas acessam redes, e a média é de 4,9 horas. Mas, se vocês forem ver agora os dispositivos que contam isso, facilmente a gente passa desse 4,9 horas. Mais um pouquinho de números, né? 2,72 bilhões de utilizadores do Facebook, eu vou falar dos dois aqui, que são os principais, 800 milhões de usuários no Instagram. Aqui, por idade, tá? A gente tem de 18 a 29 anos, essa população que vai crescendo, a gente tende a desprezar um pouquinho a ponta de cima,
porque a gente tem que olhar para o mercado de trabalho, a força de trabalho, quem vai estar com dinheiro na mão, quem ainda vai estar subindo. A geração que está atrás da gente, eles utilizam plenamente e tem um comportamento diferente. Aí a gente tem, por país, as mídias sociais mais utilizadas. Os Estados Unidos, ele usa bastante o Snapchat, a gente aqui no Brasil praticamente não utiliza. A imagem ficou ruim, mas esse azul embaixo todo é Facebook. Porque muita gente fala, não, mas o Facebook não me traz paciente, não sei o que, aquela pessoa não interage. Pode não interagir, mas todo mundo tem, todo mundo passa por lá. Então, se você até quiser levar ele para o seu Instagram, você tem que estar, de certa forma, presente ali. Nem que seja para ficar de espião daqueles grupos, né, de paciente lá falando barbaridade alheia. Ressaltando, por que mídia social é importante? A gente tem a pirâmide de Maslow, né? E se a gente for olhar a parte de cima, os 3 pontos mais altos são necessidade de autorrealização, autoestima e necessidade social. E é justamente onde as redes sociais atuam, né? Autorrealização, autoestima, necessidade social, aquele mundo que não existe, onde todo mundo é feliz, é bem, né? Ninguém quer ver desgraça, ninguém quer ver desgraça. No jornal, na televisão é diferente, todo mundo quer ver desgraça, todo mundo quer ver a cirurgia que deu errado, a pessoa que morreu. Na mídia social, não, a gente só quer ver o que é feliz. Se a gente tiver o Wi-Fi e eletricidade, a gente tem uma alegria infinita. A pirâmide de Maslow está completa com o Wi-Fi. Quais são os nossos desafios? Dentre os muitos, a relação médico-paciente hoje em dia está muito mais complexa. Já era só com o Google, só quando já começaram esses mecanismos de busca, porque o Orkut não teve nenhum impacto na nossa vida praticamente médica, digamos assim. Isso começou mais com o Facebook. Agora a gente tem o paciente expert, e cada vez mais expert, porque eles buscam ativamente as informações. E aí é o ponto que eu venho batendo e que o doutor Luciano chamou a atenção das outras vezes que eu falei, porque o pessoal tem facilidade de acesso à informação e falta de informação de qualidade, tá? Disponível para busca. Então, a gente teve caso recente, né, na imprensa e tudo, era até lá do Rio de Janeiro, todo mundo fala, o doutor Bumbum, aquele boom todo, não sei quantos seguidores, isso, aquilo outro. A culpa é dele? Com certeza. Mas a culpa é nossa também. Porque se o paciente ele entra na internet e quando ele vai lá digitar as coisas, ele só encontra esses, né, vou botar entre aspas colegas porque são médicos, já não estou nem falando dos não médicos fazendo isso, se ele só encontra essas informações, ele vai ser atraído para aquilo. Agora, se cada um de nós aqui se preocupar em botar conteúdo bom na internet, de qualidade, e dentro dos critérios permitidos pela lei, não vou discutir aqui se eu concordo, se eu não concordo, o que tem que fazer, eu acho que lei não é para concordar ou para discordar, lei é para cumprir. Se a gente acha que tem que alguma coisa ser mudada, vamos trabalhar coletivamente para que isso aconteça. Mas dentro do que nós temos agora, a gente pode e deve colocar informação na internet. E se a gente não coloca, eu acho que nós somos corresponsáveis pelos pacientes estarem caindo na mão dos picaretas. Esses 2 artigos desse ano, tá? Quer dizer, um de dezembro do ano passado e de julho de 2019, da Plastic and Reconstructive Surgery, fala, postar ou não postar, né? A prática da cirurgia plástica, marketing, analisar o comportamento, né, e tudo. Aí eu destaquei alguns pontos, porque isso tem que ser discutido e cada vez mais. Então, eles veem o quê? 18 a 34 anos, a média de pacientes que eles viram lá, 88% desses aí interagem ativamente. Os cirurgiões plásticos foram os primeiros a se adaptarem e iniciaram o uso das mídias. E eu ainda digo mais, mídia, do marketing, dessa toda a preocupação que a gente sempre teve com imagem, com visual, nós, os cirurgiões plásticos, sempre saímos na frente de tudo. Mas, mesmo assim, se a gente for ver agora, só 6% dos posts que tem ou a hashtag ou alguma coisa para chamar a atenção de cirurgia plástica são feitos por profissionais da plástica. Tá? É só você botar. Quem tem o Instagram e bota para seguir hashtag, vocês veem que quando bota cirurgia plástica aparece de tudo. E aparece muito pouco cirurgião plástico. E nesse estudo eles viram que só 6% foram feitos por nós. Isso é um problema. Então o Instagram é mais usado e é mais percebido como mais pessoal pelos usuários. E post com informação apenas científica chama menos atenção. Científica é aquilo assim, aquela coisa bem tecnicamente explicadinha. O paciente não está interessado naquilo. Aqueles textos muito grandes, eles são ignorados. Então, assim, coloca uma coisa ou outra e deixa ali a dúvida para a pessoa te procurar. Vídeo também é importante, tudo é importante, desde que dentro dos critérios de ética. Esse aqui eu resolvi destacar porque é uma coisa bem interessante, colocando o seguinte, o estudo lá,
que as cirurgiãs plásticas consideradas atraentes e que expõem suas fotos pessoais atraem mais atenção do que seus colegas do sexo masculino. Mas aí é aquilo, né? Eu acho que é dentro do bom senso, se bem que bom senso cada um tem o seu. Tem foto que necessariamente não precisa ir para a mídia, né? Que também não é agradável, que eu já li em outros lugares, que não deve ser colocado. Você bebendo, aquelas fotos muito mais sensuais, aí que tipo de atenção você está querendo atrair? Mas isso é um outro aspecto. Mas eu achei legal destacar isso. Então, assim, a gente não tem, na verdade, uma escolha de estar ou não. A gente tem que estar. Mas a gente tem que estar quando bem a gente vai fazer isso, né? Por que a gente tem que estar? Por causa dos millennials, dessa turminha que está vindo aí, que já são 2,5 bilhões, que já cresceram com tecnologia e que até 2020 são 50% da força de trabalho no mundo e até 2030 vão ser 75%. Então, vão ser as que estão indo para o nosso consultório, que vão ter filhos e que já cresceram assim. Eles não sabem o mundo sem tecnologia. O comportamento deles, acreditam que as imagens criadas por outros consumidores, mais do que qualquer outro tipo de conteúdo, então, assim, são os comentários dos outros, porque eles tendem a achar que a gente que produz, você não está sendo tão honesto, né? Então, ele vai lá e procura o que o outro quer saber, quer saber a experiência que o outro teve para repassar, e 60% eu acho que compartilhar na rede torna a experiência mais interessante, por isso a gente vê aquele monte de post, estou aqui, estou lá, estou acolá, porque eles acham. Pode ser uma bobagem? Com certeza, mas é um comportamento. O público mais jovem entende que, se o médico está inserido no meio midiático, ele sabe do que está acontecendo, dos problemas, das dificuldades, das curiosidades, ou seja, está sempre atualizado. Sim, nós sabemos que isso daí não corresponde à realidade, tá? Mas é uma coisa para a gente pensar. A gente não vai conseguir mudar o comportamento de uma geração que nasceu inserida na internet, nesse mundo. A gente tem que se adaptar. A gente é obrigado, não tem como. E por quê? O poder do conteúdo visual, né? 80% do que a gente vê é retido, 40% das pessoas respondem melhor a planejamento, essas coisas visuais, os infográficos, tá? Isso aqui é só para a gente dar uma pincelada. Eu já vou terminar, porque a gente ficou com tempo curto, fazendo um resuminho, né? Para que serve? É uma fonte de interação e propagação de conteúdo. Certeza. Conversa de marcas com seu público. No caso da nossa marca, nós somos a marca, tá? Nosso serviço é intangível. Cada um de nós aqui é uma marca. Quem tem clínica, a clínica é uma marca, mas o doutor fulano é uma marca. Divulgar conteúdo de outros canais. Você pode ver coisas interessantes e colocar no seu canal. Criar conteúdo para ser consumido na própria rede, já falei. E interagir com o público, aí sim, atrair paciente e tal. E eu destaquei esse, saúde pública. Por quê? Todo mundo aqui recebe em seu consultório, quem trabalha em serviço público, eu estou lá na Unirio, você recebe pacientes com sequelas de procedimentos feitos por não médicos e tudo. A gente pode não receber no nosso consultório, mas ele vai para o serviço público e onera o serviço público, tá? Então, isso é uma outra briga que a gente tem que ter e que já está sendo feita, a sociedade tem feito ativamente, é brigar para isso. Mas eu brigo mais aqui para a gente continuar botando conteúdo bom na internet, dentro da ética. Tá? E, só para terminar, perfis médicos em mídias devem ter como prioridade a disseminação de informação e conteúdo relevante, conhecimento científico, paciente e sociedade como um todo. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu já falei isso aqui, as dificuldades. Não vamos nos desesperar, é um aprendizado coletivo e contínuo. É bom que a gente esteja sempre falando sobre isso. Eu já fiz diversos cursos, eu faço curso mesmo dentro dessas áreas, isso aí foi um apanhado que eu fiz em São Paulo, fui no Google, no Facebook, em todos esses lugares, porque tem os mecanismos, mas vocês não precisam fazer isso, tem empresas que fazem. Isso aqui é só uma apanhada, falo desde 2016. E esse aqui eu já apresentei algumas vezes, mas eu acho que continua ativo. Nós somos um formigueiro, eu acho que a sociedade tem que agir como um formigueiro, não um para cada lado, e a gente tem que lembrar que formiga não ataca o próprio formigueiro, ataca o outro. O que eu mais vejo aqui é colega atacando colega naquele grupo lá do Facebook, e isso eu não vejo nenhuma coisa assim que some para a gente. Eu acho que só divide. A nossa briga é externa. Ah, sim, temos colegas antiéticos? Temos, vamos cuidar disso. Mas no nível de picuinha que isso chegou, não acrescenta. Tá? O simples fato de uma pessoa aparecer num lugar, mesmo dentro da época, da ética, gera ciúme, gera invejinha e gera bate-boca. Vamos parar com isso, né, gente? A gente tem que andar
para o mesmo lugar com o mesmo objetivo. Porque quem está nas trincheiras ao seu lado, isso é uma pergunta, isso importa mais do que a própria guerra. Se você não puder contar com o seu colega, você vai contar com quem? Obrigada.